Imagine que amanhã a cadeia de suprimentos global entre em colapso. Não chega mais petróleo. Não chega comida importada. Não chega remédio. Não chega nada. Cada país está sozinho. Quais países sobrevivem? Quais entram em caos total em questão de semanas? E onde o Brasil está nessa lista? A resposta vai te surpreender. Porque não é sobre ter a maior economia. Não é sobre ter o exército mais forte. É sobre algo muito mais básico. Algo que a maioria dos países desenvolvidos não tem. E hoje você vai descobrir exatamente quais são os países mais resilientes do planeta. E por quê? Antes de começar, se inscreve no canal. Esse é o tipo de análise que você não encontra em lugar nenhum. Informação que pode literalmente mudar suas decisões de vida. Onde morar, para onde migrar, como se preparar. Então aperta o botão vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações. Deixa o like nesse vídeo porque o algoritmo precisa mostrar isso para mais gente. Pega papel e caneta para anotar os países. E vamos descobrir quem sobrevive ao colapso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer os critérios. O que faz um país sobreviver a um colapso civilizacional? Existem 6 fatores críticos. Vou explicar cada um. Critério número 1. Autossuficiência alimentar. O país produz comida suficiente para alimentar sua população, porque, no meio de um colapso, não tem importação. Acabou. Se você depende de trazer arroz da Tailândia, trigo da Ucrânia, carne da Argentina, você morre de fome. Então o país precisa ter terra agricultável, água, clima favorável e conhecimento para produzir sua própria comida. Critério número 2. Energia. O país tem energia própria? Petróleo, gás, hidrelétricas, carvão, lenha, qualquer coisa. Porque sem energia, não tem agricultura moderna, não tem transporte, não tem indústria, não tem nada. Então a autossuficiência energética é critério. Número 3. Água potável. Parece óbvio, mas muitos países não têm. Oriente Médio inteiro depende de dessalinização que consome energia absurda. Se a energia acaba, a água acaba. Então, o país precisa de rios, lagos, lençóis freáticos, chuva regular, água abundante e renovável. Critério número 4. Baixa densidade populacional. Se você tem 200 milhões de pessoas em um território pequeno, é impossível sustentar todo mundo com agricultura de subsistência. Então, países com população grande e território pequeno estão em desvantagem. O ideal é muito espaço e relativamente pouca gente. Critério número 5. Isolamento geográfico. No colapso, fronteiras terrestres viram zona de conflito. Refugiados tentando entrar, invasões, guerras por recursos. Então países insulares ou com fronteiras naturais defensáveis têm vantagem. Oceanos, montanhas, desertos, barreiras que dificultam a invasão. Critério número 6. Diversidade de recursos naturais. Não basta ter comida. Precisa ter madeira para construção, minérios para ferramentas, terra para cerâmica, fibras para tecidos, plantas medicinais. Quanto mais diverso o ambiente natural, mais fácil reconstruir civilização básica. Agora que estabelecemos os critérios, vamos aos países. Vou começar pelos que não sobrevivem, porque é importante entender onde não estar. Singapura. Cidade-estado. Importa absolutamente tudo. Água vem da Malásia. Comida vem de fora. Energia vem de fora. Se o comércio global para, Singapura tem provisões para uma semana. Talvez 2. Depois é caos total. Japão. População enorme. Território montanhoso. Importa mais de 60% da comida. Importa quase toda a energia. No colapso, 120 milhões de pessoas competindo por recursos escassos em ilhas superlotadas. É guerra civil, em questão de meses. Coreia do Sul. Mesmo problema do Japão. Alta densidade, baixa autossuficiência e fronteira terrestre com a Coreia do Norte que no colapso vira zona de guerra imediata. Países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados, Catar, Kuwait, ricos em petróleo, mas não tem água, não tem comida, não tem nada além de petróleo. E petróleo não se come. Precisam importar 90% de tudo. No colapso, voltam a ser deserto inabitável. Países baixos europeus, como a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, são pequenos, densamente povoados, dependentes de importação e vulneráveis a mudanças climáticas. Holanda tem 1/3 do território abaixo do nível do mar. Se os sistemas de bombeamento param, o país inunda. O Reino Unido. Ilha superpopulosa. 67 milhões de pessoas em território pequeno. Importa metade da comida. Não tem energia própria suficiente. Clima frio. Exige aquecimento constante. No colapso, é um dos primeiros a descer ao caos. Agora, vamos para
o outro lado. Os países que têm chance real de sobreviver e até prosperar. Posição número 10. Islândia, 350 mil habitantes. Ilha isolada. Energia geotérmica abundante. Pesca sustentável. Água pura. Clima frio mas manejável. População pequena e educada. O problema? O solo vulcânico dificulta a agricultura em larga escala. Dependem de importação de grãos e vegetais, mas sobrevivem comendo peixe e usando estufas aquecidas com geotérmica. Posição número 9. Irlanda. Clima favorável. Terra fértil. Água abundante. População pequena para o tamanho do território. Tradição agrícola forte. Ilha, então, defensável. O problema? Energia. Dependem de importação de petróleo e gás, mas tem potencial eólico enorme. No colapso, voltam para a agricultura de subsistência e energia eólica básica. Sobrevivem. Posição número 8. Uruguai. 3 milhões e meio de habitantes. Terra extremamente fértil. Produz comida para 10 vezes sua população. Água doce abundante, energia hidrelétrica e eólica. Estável politicamente. O problema? Fronteiras terrestres com Brasil e Argentina. Vulnerável a fluxos migratórios no colapso, mas manejável. Posição número 7. Noruega. 5 milhões de habitantes. Território enorme. Recursos naturais abundantes. Petróleo, gás, hidrelétricas, pesca sustentável, água pura, população educada e coesa. O problema? Clima extremamente frio. Agricultura limitada, mas compensam com pesca e tecnologia. E já viveram em condições duras por séculos. Sabem se virar. Posição número 6. Finlândia, similar à Noruega. 5 milhões de pessoas. Tem florestas imensas e lagos por todo lado. Energia hidrelétrica. População resiliente e autossuficiente por cultura. Menos dependente de petróleo que a Noruega. Agricultura limitada, mas florestas fornecem caça e lenha. Sobrevivem bem. Posição número 5. Canadá. Aqui começa a ficar interessante. 40 milhões de habitantes. Segundo maior território do mundo. Recursos naturais absurdos. Água doce, florestas, minerais, petróleo, terra agricultável. O problema? Clima. Metade do território é inabitável pelo frio extremo e fronteira com os Estados Unidos. E os Estados Unidos da América entram em colapso. 300 milhões de americanos podem tentar cruzar a fronteira. Isso é o maior risco do Canadá. Mas ainda assim, sobrevivem, porque tem espaço e recursos para absorver muita gente. Posição número 4. Austrália. 26 milhões de pessoas. Um continente inteiro. Ilha enorme. Defensável. Produz comida para 3 vezes sua população. Minerais de tudo quanto é tipo, com energia abundante. Sol para energia solar. Carvão. Gás. Água. Aqui complica. Metade do país é deserto, mas tem rios, lençóis freáticos e chuva na costa. Então é manejável. O maior ativo da Austrália é o isolamento. É o país mais isolado do mundo desenvolvido. Ninguém chega lá andando. No colapso, a Austrália fica na dela e sobrevive tranquilamente. Posição número 3. Argentina. 46 milhões de habitantes. Terra fértil absurda. Pampas são das melhores terras agrícolas do planeta. Água abundante, energia hidrelétrica, gás, petróleo. Produz comida para muito mais gente do que tem. Clima variado, mas favorável. O problema da Argentina sempre foi instabilidade política e econômica. Mas em um colapso global, isso não importa tanto, porque recursos naturais superam má gestão. Eles têm tudo o que precisam para sobreviver. E sobrevivem bem. Posição número 2. Nova Zelândia. 5 milhões de pessoas. 2 ilhas, completamente isoladas. Terra fértil, água pura abundante. O clima é temperado, o ideal. Produz comida para 10 vezes sua população. Energia hidrelétrica e geotérmica. Recursos naturais variados. População educada e coesa. Tradição de autossuficiência. Nova Zelândia é quase perfeita para sobreviver colapso. O único problema? Tamanho pequeno. Território limitado. Mas para 5 milhões de pessoas, é mais que suficiente. Nova Zelândia não só sobrevive, prospera. E o número 1 é Brasil, com 215 milhões de habitantes. 5º maior território do mundo. E aqui está o porquê o Brasil é o país mais resiliente do planeta. Quanto à água, o Brasil tem 12% da água doce superficial do mundo. Amazônia, Pantanal, Aquífero Guarani, que é o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta, com rios enormes
e chuva abundante. Nunca vai faltar água no Brasil. Terra agricultável. Brasil tem a maior área de terra agricultável disponível do mundo. Cerrado inteiro ainda pode ser convertido e já produz comida para muito mais gente do que tem. É o maior exportador de carne bovina, frango, soja, café, açúcar e suco de laranja. Se para de exportar e consome tudo internamente, ninguém passa fome. Energia. Hidrelétricas fornecem mais de 60% da energia. Renováveis. Não dependem de petróleo importado. E tem potencial solar e eólico absurdo, que ainda nem foi explorado. Mais pré-sal com petróleo próprio. Autossuficiência energética total. Clima tropical e subtropical. Não tem inverno que mata. Pode plantar o ano inteiro. Não precisa gastar energia com aquecimento. É só vestir uma blusa. O clima favorece a vida humana naturalmente. Biodiversidade. Maior biodiversidade do planeta. A Amazônia tem plantas medicinais, madeiras, frutas, caça. Cerrado tem recursos. Mata Atlântica tem recursos. Pantanal tem recursos. Se a indústria farmacêutica colapsar, Brasil tem remédio natural para quase tudo. Recursos minerais, como o ferro, alumínio, nióbio, ouro, pedras preciosas. Tem de tudo. Dá para reconstruir indústria básica com recursos próprios. Tamanho: 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Cabe muita gente e 215 milhões parece muito, mas a densidade é baixa. 25 pessoas por quilômetro quadrado. Tem espaço de sobra. Isolamento parcial. Fronteiras terrestres, mas com países menos populosos. Não tem fronteira com superpotência que vai invadir. E tem a Amazônia como barreira natural ao norte. Oceano Atlântico protege do leste. Cordilheira dos Andes dificulta a invasão do oeste. Cultura de jeitinho. Brasileiro é resiliente por natureza. Acostumado a se virar com pouco, improvisar, adaptar, sobreviver à crise. Isso é ativo cultural enorme. Brasileiro não entra em pânico fácil. Encontra solução. O único problema do Brasil: desigualdade, infraestrutura ruim, governança fraca. Mas em colapso global, isso nivela, porque todo mundo volta para a sobrevivência básica. E em sobrevivência básica, Brasil tem todos os recursos que precisa. O Brasil é o país mais resiliente do planeta para sobreviver a um colapso civilizacional. Não por ser o mais rico, não por ter o exército mais forte, mas por ter terra, água, sol, comida, energia, espaço, o básico que sustenta a vida humana. Vou falar rapidamente de algumas menções honrosas. Os Estados Unidos têm tudo: terra, água, energia, recursos. Mais 330 milhões de pessoas. Alta urbanização. Sociedade altamente dependente de tecnologia e cadeia de suprimentos. E armamento civil enorme. No colapso, Estados Unidos da América mergulham em violência antes de estabilizar. Sobrevivem no longo prazo. Mas curto prazo é caótico. China, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Produção agrícola enorme, mas insuficiente. Importam comida. Importam energia. Densidade populacional absurda. China não sobrevive colapso global. É impossível sustentar tanta gente sem comércio internacional. E você? O que faz com essa informação? Se você está no Brasil, respira aliviado. Você está num dos melhores lugares possíveis. Não precisa pensar em migrar para Nova Zelândia. Você já está em território de sobrevivência. Agora, dentro do Brasil, existem regiões melhores. Sul tem terra fértil e clima temperado. Bom para a agricultura. Centro-Oeste tem espaço e cerrado. Nordeste tem sol e litoral. Sudeste tem infraestrutura, mas densidade alta. Norte tem Amazônia e recursos, mas isolamento. Se você quer maximizar chances, pensa em interior de estado agrícola, não capital, não metrópole. Interior, onde tem terra, água e comunidade pequena. Longe de grandes centros urbanos que viram zona de guerra no colapso. E habilidades. Aprende a plantar, aprende a caçar, aprende a pescar, aprende a fazer fogo, aprende primeiros socorros, aprende mecânica básica, aprende marcenaria. Quanto mais habilidades práticas você tem, mais valioso você é em comunidade pós-colapso. E rede. Conhece seus vizinhos. Constrói comunidade, porque em um colapso, indivíduo sozinho morre. Comunidade coesa sobrevive. Então investe em relacionamentos, em confiança, em cooperação. E é isso. Agora você sabe quais países sobrevivem ao colapso. E mais importante, você sabe que o Brasil está no topo da lista. Isso não é nacionalismo cego. É análise fria de recursos e geografia. Mas atenção!
Isso não significa que colapso vai acontecer amanhã. Não significa que você deve entrar em pânico. Significa que você deve estar preparado. E que se você está no Brasil, você já está em lugar privilegiado. Muito obrigado por assistir até o fim. Se esse vídeo abriu sua mente para essas possibilidades, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta dizendo: você concorda com esse ranking? Você acha que Brasil realmente é o número 1 ou tem país que eu esqueci? Eu quero saber sua opinião. E compartilhe esse vídeo. Muita gente não pensa nesses cenários, vive no piloto automático, achando que o mundo vai continuar funcionando para sempre. Esse vídeo é um alerta. É um chamado para a consciência. Então espalha. E fique preparado. Fique consciente. E fique grato de estar no Brasil.